Aleluia. Pai, nós te pedimos que através dessa lição fale conosco, fale aos nossos corações de maneira individual, personalizada, a fim de que teu Espírito Santo possa estar falando e gerando, Senhor, a semente no nosso coração, que frutifique para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, a gente hoje vai começar a lição 8, concluir a lição 8. E a lição 8, ela fala sobre a esfera de ação de cada um de nós, né? A esfera de ação no âmbito, tanto como igreja, como individual, certo? E aí, eu queria que você tomasse nota aí da palavra de Deus, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ó. Paulo falou exatamente sobre isso, sobre respeitar o limite da esfera de ação que Deus lhe havia demarcado. Versículo 13 fala: nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Certo? No decorrer dos versículos, ele está só reforçando isso aí que ele acabou de falar. Então, algo que é muito perigoso é quando nós vamos além da esfera de ação que Deus já predeterminou para nós. Sabe quando alguém está conversando, às vezes está duas pessoas aqui conversando, e as pessoas às vezes se retiram para um local para conversar. E aí, do nada, um outro alguém chega no meio da conversa, já entra e começa a conversar ali no meio. A gente conhece isso aí como aquela pessoa que entrou no lugar onde ela não foi chamada. Às vezes acontece isso. E às vezes as pessoas fazem isso sem perceber, né? Às vezes está duas pessoas aqui conversando, algo sério, aí chega outra pessoa, aperta a mão de todo mundo, tudo bom, tudo bom. Tudo bom. Aí o assunto cessa e para todo mundo de conversar. Por quê? Porque aquilo ali não era para aquela pessoa. E às vezes nós limitamos a ação de Deus na nossa vida, porque nós nos dispomos a fazer algo até com boas intenções, porque nós não fomos chamados. E nós extrapolamos a esfera de ação que nós temos em Deus. Ficou fácil de compreender? Amém? Então, para isso, para nós aprendermos a delimitar, né? A limitar, a entender essa esfera de ação de Deus em nossas vidas, nós precisamos ter fidelidade ao comissionamento, fidelidade ao que nós fomos chamados. É como que entender de verdade aquilo para o qual cada um foi chamado, porque quando a gente não entende, não há como ser fiel àquilo que nós fomos chamados se nós não sabemos para o que fomos chamados, né? Colossenses capítulo 4, versículo 17. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que recebeu do Senhor. Em outras versões diz assim: cuide em ser fiel ao ministério que você recebeu do Senhor. Então, nesses dois versículos aqui, tanto em Colossenses, tanto com Paulo quanto com Moisés, ele fala de duas esferas diferentes, certo? Lá em Êxodo 25, 40, fala: tenha cuidado em fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte, certo? Isso aí é no âmbito aqui dentro, entre nós, né? Do modelo que foi ensinado. É como o pastor Manassés muitas vezes diz. Ele diz: eu não vou reinventar a roda, né? Quem já ouviu isso dele? Né? Não vou reinventar a roda. Se o negócio já está pronto, para que a gente quer inventar moda? Vou fazer igual o Kiko, fazer uma roda quadrada, né? Ele fala da bola quadrada. Quem nunca assistiu, né, no Chaves, dizendo da bola quadrada. Não adianta reinventar
Deus predetermina as coisas, deixa as coisas já certinhas. A gente não precisa inventar muita coisa. E Paulo, lá em Atos 26:19, fala assim: assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Também fala na fidelidade ao comissionamento para com os de fora. O rei Agripa foi alguém que foi muito evangelizado por Paulo. Paulo falou de Jesus de todas as formas para esse rei. Inclusive ele não converteu. Lembra quando o pastor falou domingo sobre quase? Pronto, o rei Agripa, ele foi quase crente. Ele diz assim: quase você me persuadiu a ser um cristão. Ele fala para Paulo. Mas olhe como Paulo reagiu a isso. Paulo disse: não fui desobediente à visão celestial. E isso tem acontecido hoje no meio gospel. Tem acontecido demais. É o culto da Barbie que vai fazer com que as pessoas entrem na igreja. Teve uma igreja que fez o culto piscininha amor. Então, são coisas que desobedecem à visão que Deus já determinou para a sua vida. Não, mas é a fim de ganhar a todos. Não é assim. Não é a fim de ganhar a todos. Não é fugindo da visão que Deus determinou para você, que você vai, independente de ser com os de dentro ou com os de fora. Veja que Moisés, no versículo que a gente falou, 25:40 de Êxodo, fala exatamente isso, sobre cumprir de acordo com o modelo que já foi preestabelecido. Isso não significa somente dentro da igreja. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Fidelidade. É impressionante que esse é um padrão de Deus, mas ele não é o padrão do mundo. Nos últimos dias, Jesus ele fala sobre isso. Ele fala: será que encontrarei fidelidade na terra? É o padrão que menos tem se obedecido hoje. O padrão de fidelidade ele tem sido tão estragado, tão deturpado hoje, que antigamente, eu não peguei esse tempo, mas muita gente me fala sobre isso, que somente a palavra de um homem era suficiente para fechar qualquer negócio. Ele não precisava assinar nenhum termo, não precisava de nada disso, porque todos eram fiéis à sua palavra. Hoje em dia, o cara assina o termo e mesmo assim ele não paga. Então isso significa infidelidade. E isso se tornou hoje um padrão. Eu assistindo um vídeo no YouTube, e aí o YouTube com reprodução automática, obrigado meu querido, ele muitas vezes, ele faz com que passe para um outro vídeo aleatório. Passou para um vídeo de uma mulher que estava falando que estava negociando com o marido para terem um casamento aberto, que o sonho dela era conhecer outros homens, porque ela perdeu muito tempo com o mesmo marido durante muito tempo. E aí você vê que esse padrão é um padrão não somente nos negócios, mas é um padrão hoje comportamental, é um padrão de infidelidade. Mas para a gente viver o propósito de Deus, a palavra de Deus requer fidelidade. Cumprir o chamado é mais importante que a própria vida, pois é melhor morrer por um propósito do que viver sem um. Atos 20, 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Gente, às vezes é um pouco polêmico falar sobre chamado. Por quê?
Porque muitas vezes nós confundimos chamado com serviço. Essa é uma confusão geral. E quando nós confundimos chamado com serviço, nós fazemos do serviço o nosso chamado. Deixa eu explicar melhor agora. É como se assim, eu sou do Ministério de Louvor, beleza. Então, aí a pessoa diz, esse é o meu chamado. O momento que você está aqui no Ministério de Louvor, você está executando um serviço. Tá. O meu chamado é pregar o Evangelho. Beleza. Quando você está no culto, que está pregando, você está executando um serviço. Agora, quando você está lá fora, que está vivendo o que você pregou, você está executando o seu chamado. Amém? A gente confunde muito chamado com serviço, porque a gente tende a entender que o que eu faço, o meu chamado é aquilo que eu já faço na igreja. Não. Aqui, muitas vezes, pode ser somente 10% do seu chamado. Por exemplo, você está ali fora, atmosfera de quê? De amor. Mas em casa é cara fechada o dia todo. Cadê a atmosfera de amor? Você não está executando chamado nenhum. Me perdoem a sinceridade e a força pode ser que machuque um pouco. Na verdade, quando a gente executa o serviço e não executa o chamado, a gente está sendo somente hipócrita. Está fingindo alguma coisa. A gente, na verdade, está escondendo a mazela que está dentro do nosso coração, através de um serviço, chamando aquilo de chamado de Deus, quando na verdade não é, tem nada a ver com o chamado de Deus. Amém? Então a gente precisa diferenciar bem serviço de chamado. Eu fico assustado quando pessoas chegam perto de mim para falar e falam assim, Kleber, eu preciso servir mais. Aí eu fico doido, eu fico, Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Você precisa viver o chamado de Deus na sua vida. Se você estiver servindo e vivendo o chamado de Deus fora da igreja, você não vai ficar preocupado em servir mais aqui dentro. Você vai fazer somente aquilo para o qual você foi chamado. Não devemos fazer mais e nem devemos fazer menos. A recompensa em Deus para esse chamado não será pela quantidade de trabalho executada, mas pela fidelidade na execução daquilo que foi pedido. Aí está falando de Mateus 20, do 1 ao 16. Eu vou ler o 1 somente. Pois o reino de Deus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Não vou ler tudo, mas ele fala dos trabalhadores que foram contratados de manhã, outros foram contratados à tarde, outros foram contratados na hora do almoço. Eu sei que saiu contratando em horários diferentes, esses trabalhadores. Agora vai lá. Mas ele deu moleza no trabalho? Não. Ele continuou o trabalho dele normalmente a partir do momento que ele foi chamado. O que acontece? Tem um ditado que os antigos falam muito, né? Às vezes alguém chega do nada, não fazia parte de nada, chega do nada e chega com 300 opiniões sobre tudo. Ele sabe de tudo,
conhece tudo, entende tudo, e começa a falar, e fala. Aí os antigos falam assim, né? Rapaz, o cara chegou agora, já quer sentar na janela. Né? Fala muito isso, né? Chegou agora, já quer sentar na janela. Isso acontece muitas vezes pelo que chegou depois. Mas também tem um problema do que chegou antes. Às vezes tem gente que fica chateado porque alguém que chegou depois está crescendo em Deus e ele não. Isso acontece. Existem pessoas que chegaram agora e estão trabalhando, estão cuidando de vidas, estão cuidando de discípulos, estão crescendo em Deus. E existem pessoas que estão com a gente na comunidade há 27 anos e pararam no tempo. E aí acontece isso que aconteceu ali no versículo 15, né? Quando ele pergunta: ou você está com inveja porque eu sou generoso? Às vezes nós vivemos para Deus e parece que achamos que o Senhor é injusto no que Ele faz, né? Às vezes a gente acha que Deus é injusto, porque a gente diz: eu estou há tanto tempo e eu não participo disso. Às vezes a gente começa a pensar dessa forma, né? Então a gente não deve querer mais porque está há mais tempo. A gente deve buscar aquilo que Deus tem para nós. É simples. Jesus sempre será suficiente. Nós estamos muitas vezes insatisfeitos porque não estamos buscando Jesus, estamos buscando reconhecimento. Aí o reconhecimento realmente gera insatisfação, porque aos nossos olhos nós nunca seremos reconhecidos o quanto nós achamos que merecemos. Certo? Muitos decidem fazer algo que não foram chamados, só porque outros estão fazendo, porque isso agrada. Eu fico em crise, isso porque eu sou da área da música, né? Aí eu posso falar da área da música. Eu fico em crise quando alguém diz assim: eu vou cantar, irmãos, mas eu sou bem desafinado ou desafinada. Peço que os irmãos tenham misericórdia, porque não é para os irmãos, é para Deus. Se é para Deus, é que você tem que fazer afinado. E aí às vezes a gente começa a assumir ministérios porque acha bonito. Eu acho bonito o louvor. Eu acho lindo demais pregar. Eu acho tão bonito aqueles obreiros com aquela roupa, aquele crachá, com aquele nome escrito. Mas a gente precisa viver aquilo pelo qual a gente foi chamado, e não porque aquilo nos agrada. Porque muitas vezes aquilo que você foi chamado não vai lhe agradar muito. Às vezes vai lhe agradar uma outra coisa, mas Deus lhe chamou para aquilo. Muitas vezes aquilo que somos chamados em Deus não é aquilo que realmente nos agrada. Essa esfera de ação também, ela também pode e está conectada também com o aspecto geográfico, certo? A esfera de ação também envolve o aspecto geográfico. O propósito divino determina a nossa identidade, mas também envolve a nossa localidade. É sobre mais ou menos aquilo que a gente estava falando antes, de você ser o cristão não somente no templo, mas na localidade também que você mora, no local onde você trabalha. Tolo é aquele que pensa que está no trabalho dele somente para ganhar dinheiro e não para ganhar vidas. Tolo é aquele que pensa que mora num condomínio ou na rua que ele mora apenas para dormir e descansar com sua família e não para testemunhar sobre Jesus. Na rua que você mora, todas as localidades que nós vamos são de Deus, é o Senhor que proporciona aquilo ali. Eu não lembro agora se foi MacArthur, se foi... Eu não lembro quem foi que escreveu, que disse assim: não vá a uma igreja mais próxima da sua casa, mas vá a uma igreja mais próxima da palavra de Deus, onde é pregada a verdade. Eu não lembro quem foi agora, mas Tiago 4:13 fala: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos o ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa.
Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. É como aquilo que o pastor, rapaz, eu esqueci o nome do pastor, de Garanhuns, pastor Marcos, meu Deus. Pastor Marcos ele falou sobre uma coisa que eu amo demais, falou sobre Elias e sobre Eliseu. Eles não entravam na presença de Deus, eles viviam na presença de Deus. Eles falavam: vive Yahvé em cuja presença estou. Era o tempo todo na presença de Deus. Então, quando a gente decide algo, não é porque nós queremos, porque você vê que é expressa a vontade de ganhar dinheiro, os olhos na terra, mas viver o propósito de Deus é estar com os olhos nos céus. Às vezes o local que você mora, o local que você trabalha, é para que você viva e expresse a vontade de Deus também naquele lugar. Existe um aspecto geográfico, busque a vontade de Deus para isso. Um chamado pode ser também específico para uma localidade. Paulo e os macedônios, Atos 16. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na província da Ásia, certo? Ou seja, eles foram impedidos pelo Espírito. Agora, olhe no próximo capítulo, ó. O ministério de Paulo frutificou na Ásia depois, capítulo 19, versículo 9. Isso. Mas alguns deles se endureceram e recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Aí, lá na frente, até no versículo 12, vai dizer que de modo que até o lenço que Paulo usava curava as pessoas. Veja o que aconteceu. Em primeira instância, Paulo foi impedido pelo Espírito de estar pregando na Ásia. Foi conduzido para um outro lugar. Depois, Paulo teve que voltar para a Ásia. Agora pense comigo, se Paulo não fosse um cara que andasse na presença de Deus, que vivesse na presença de Deus, quando o Espírito o conduzisse para a Ásia, o que é que ele ia pensar? Não, isso aí não. Eu lembro que Deus falou para mim que não era para ir para lá, o que é que eu vou fazer lá agora? Sai, Satanás. Ia começar a falar dessa forma: não, diabo, isso está errado, isso está errado. Olhe quantos milagres não teriam acontecido, porque Paulo não estaria andando na presença de Deus. Mas por andar na presença de Deus, ele soube discernir uma coisa muito importante, que se chama tempo. Isso é muito importante. Paulo discerniu o tempo de Deus para a Ásia era aquele, e não o anterior, quando ele queria ir para lá. Sabe que muitas vezes a gente quer alguma coisa, quer muito alguma coisa e pede alguma coisa a Deus, pede, aquilo não acontece. De repente, quando a gente não quer mais, aquilo acontece. É dessa forma que funciona. Às vezes não estamos prontos para viver aquele tempo, ou aquele tempo não é o tempo de Deus para nós. Então, o aspecto geográfico também está conectado com o tempo, que é isso que a gente vai ver agora. A questão do tempo. Eclesiastes 8, versículo 6. Há porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Muitas Bíblias vai ter também: há tempo para todo propósito. E aí, quando a gente vê isso, a gente vê que existe sim o tempo de Deus. E a gente sabe que o plano, o propósito de Deus, os projetos de Deus não podem ser frustrados, certo?
Mas o propósito de Deus para a minha e para a sua vida, ele pode ser atrasado por nós mesmos. Você pode até dar um grito daí e dizer que está heresia terrível. Não é. A gente pode atrasar o propósito de Deus para a nossa vida, porque nós tomamos decisões muitas vezes sozinhos. Moisés, no processo de tirada do povo do Egito, ele se precipitou. Se a gente olhar, Deus já tinha um tempo determinado para a libertação dos israelitas. Antes de os israelitas serem escravos no Egito, Deus falou para Abraão, naquele momento que Abraão estava quase cochilando, Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, vai acontecer, eu vou te fazer crescer, você vai ter muito descendente e tal, mas vai haver um tempo em que meu povo será escravo no Egito. Nesse tempo, meu povo ficará escravo durante 400 anos. E aí, depois de 400 anos, eu os libertarei com um braço forte. E aí, beleza, a promessa de Deus estava cumprida. 400 anos é 401? Não, né? 400 anos é 399? Não, 400 é 400. Pense no Deus exato em tudo. E aí, o que aconteceu? Lá em Êxodo, capítulo 12, versículos 40 e 41. Isso. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Eu falei, eita, peraí. 430 anos? A gente tem que fazer umas contas básicas aí. Porque ou Deus errou, ou Moisés estava pouco. Um dos dois. Porque Deus disse que era com 400. Moisés tirou o povo com 430. Acho que Moisés fez um charme lá no Egito. A gente pode pensar isso. Mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que Moisés, quando tinha 40 anos, foi fazer visita aos irmãos dele lá. Quando ele foi fazer a visita, viu o egípcio batendo no irmão, deu um cacete no egípcio, o egípcio morreu, enterrou o egípcio, depois ele se escondeu para lá. No outro dia ele viu dois irmãos brigando e foi falar com ele, era assim para ele: por acaso vai fazer conosco o que você fez com o egípcio ontem? Percebendo ele isso, fugiu para o deserto. Isso, fugiu para o deserto. E aí o que acontece? Nesse período, né, se ele tivesse feito a conta do tempo que o povo estava lá, ele teria visto que o povo estava lá fazia 390 anos que o povo estava lá preso e cativo. E aí o que acontece? Quando a Bíblia diz que Moisés foi visitar o povo lá, e ele chegou lá achando que era já o libertador, que ia ajudar, ele já deu uma de libertador antes. Ele antecipou o propósito de Deus para a vida dele. Sabe, às vezes que arde algumas coisas no nosso coração. Eu não tenho dúvida que algumas pessoas que saíram do nosso meio e tomaram a frente no propósito de Deus, que Deus não tinha um chamado para eles, que Deus estava chamando no coração de muitos, que se autodenominaram pastores, que se autodenominaram grandes líderes. Eu não tenho dúvida que Deus poderia sim ter um chamado para esses, mas o que aconteceu não foi que eles executaram o chamado, eles quiseram dar até uma ajudinha a Deus. Deus, o Senhor está demorando demais, eu vou dizer ao Senhor, eu tenho que ser pastor logo agora, está na hora, Senhor, o Senhor esqueceu de mim e tal, não pode ser nessa idade. Eu imagino que Moisés fez algo parecido, não dessa forma, né? Mas terminou fazendo algo um pouco parecido. E aí eu não tenho dúvida, mas às vezes a gente aborta o chamado de Deus para as nossas vidas, porque nós nos antecipamos. Eu tenho certeza que no coração de cada um de nós arde o chamado de Deus para alguma coisa, para fazer algo para Deus, algo muito grande para Deus. Em cada coração arde algo. Isso é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Mas existe um tempo em Deus, um tempo que precisa ser vivido. E Moisés se antecipou, com 390 anos que o povo estava lá preso, Moisés se antecipou.
E porque ele se antecipou, teve que fugir para que o faraó daquela época morresse. Depois que aquele homem morreu, aí Moisés voltou. Só que ele voltou 40 anos depois, ou seja, 390, que era a contagem que estava, mais 40 que Moisés passou no Egito, 430. Por que o povo saiu com 430? Porque Moisés se antecipou e atrasou o propósito de Deus para a vida dele. E essa geração é a geração mais ansiosa que já viveu na terra. É uma geração que vive por antecipação, sofre por antecipação, se antecipa em tudo. Eu falo porque não é porque eu estou estudando o povo, não, é porque eu me estudei muito. Eu sempre fui um cara muito complicado nessa área, eu sempre fui antecipado, adiantado. Pense em menino adiantado, pense em menino que arrumar problema. Até aprender isso foi muita lapada no lombo. Muita lapada. Eu estou te dizendo exatamente para você não viver isso. Não precisar atrasar as coisas de Deus para a sua vida por antecipação. E é simples. Se você olha para a sua vida e vê que tem muita coisa atrasada, olhe as antecipações que você fez e faça o caminho de volta. Finalizando, aqui fala Atos 7,17. Esse aí. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumprir a promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. O próximo versículo. Isso. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário, e por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu, determinou. Não foi assim, ao completar 40 anos, Deus o enviou para visitar os irmãos. Não foi. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu ir visitar os irmãos. Ao ver um deles sendo maltratado, o egípcio, tal, aquela história que eu acabei de contar para vocês. Então, não se adiante naquilo que Deus tem para você. Lembrem o que a gente falou no estudo. Primeiro ponto, fidelidade, aquilo que Deus chamou, aquilo que Deus tem te conduzido, certo? Ficar atento ao aspecto geográfico, não ser crente somente dentro da igreja, mas também ser fora. Entender o que está acontecendo ao redor. E por último, não se adiante e nem se atrase naquilo que Deus tem para você. Amém? Ficou tudo muito claro? Essa foi a lição de número 8, a esfera de ação de Deus para cada um de nós. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por tudo que foi falado. Deus, desde o começo do jejum até agora na EBPFAL, pedimos que cada semente que foi enviada do Senhor através das bocas dos homens de Deus que pregaram, que falaram, do nosso pastor, pedimos, Senhor, que gere no nosso coração um fruto, mas um fruto que permaneça, que dê outros frutos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Vão debaixo da paz, o Senhor abençoe vocês. Para quem vem mais tarde, às 18 horas, teremos um DIP aí poderoso. Então, conto com vocês, 18 horas, a gente está aí.